A história começa com uma elfa em meio ao seu treinamento diário. Diz-se que os cavaleiros do reino de Vitawin possuem um legado de mais de 500 anos. É um lugar sagrado onde os homens lustram e exibem seus braços, machados com sangue, suor e lágrimas. Esse é o campo de treinamento, onde nenhuma mulher é permitida. Não fique tão animado, novato, disse um figurante, zombando de um jovem recruta que aparentemente sofria com um treinamento pesado. Finalmente, ele havia conseguido entrar no grupo dos grandes. Esse é John Smith, o nosso protagonista, que possuía 15 anos de idade. Enquanto isso, uma linda e jovem elfa cumprimenta a todos. Um senhor de idade, aparentemente importante, anuncia que aquela presente era Gilga Masamune. Ele explica que ela foi nomeada capitã temporária, devido ao longo tratamento médico de Maenon, o antigo capitão. Uma mulher? Pensou o protagonista surpreso. Era algo raro, dado que apenas homens ocupavam esse tipo de cargo, ainda mais no papel de cavaleiro. Capitã, me dê uma aula particular, gritou um figurante, enquanto outros discutiam entre si, talvez pelo fato de ela não ser humana. Outro comentou que achava que mulheres eram proibidas de entrar ali. Mas e a tradição de 500 anos dos cavaleiros de Vitawin? Completou o figurante gordo. Silêncio. Essa decisão foi tomada por recomendação do general Dutch, gritou o velhote, irritado com a comoção. Ele continuou. Deveriam agradecer por essa ordem desnecessária de cavaleiros não estar sendo dissolvida. Vocês nem sequer nasceram de uma linhagem de cavaleiros. Sim, claro que você é bem-vinda e tudo mais, mas queremos saber o quão forte você realmente é, gritou um figurante. O grandalhão se aproximou da elfa, tentando pegá-la de surpresa. O protagonista tentou avisá-la, mas Gilga já estava preparada. Ela desviou do ataque e o imobilizou, jogando-o no chão com uma força que deixou todos assustados. Ela colocou o pé sobre o Brutamontes e afirmou friamente: "Você perdeu. Se fosse uma luta real, já estaria morto." Ajeitando-se elegantemente, deu a ordem: "Coloquem suas armaduras agora mesmo, rápido, sem enrolação." Assim que estivessem prontos, deveriam formar duplas e começar o treino de combate. Ela vestiu sua armadura e observou o treinamento de cada um. Ao notar o protagonista, mandou um figurante trocar de lugar com ela. O jovem se perguntou por que a comandante queria lutar com ele. Será que o achava promissor? Ao partir para cima dela, foi rapidamente desarmado. A capitã o encarou com olhos sérios. "Acha mesmo que numa luta de verdade, o inimigo esperaria você pegar a espada no chão? Eu não preciso de pessoas fracas sob meu comando." Mas o garoto não se deixou abalar e continuou tentando contra-atacar, até cair exausto e sem fôlego diante de todos. A cena muda. Na clínica Ishin, um senhor diz ao garoto que ele estava apenas com falta de sono. O protagonista se desculpa. O velho comenta: "Apesar dos ferimentos não serem tão sérios, era o que eu esperava da Jiruru." "Jiruru?" perguntou o protagonista. O velho sorri. "Há 30 anos, na Grande Guerra, eu estava no mesmo esquadrão que a capitã Gilga. Jiruru é só um apelido carinhoso, embora ela nunca tenha gostado muito dele. O fato de ela estar aqui na cidade significa que ainda não encontrou o que procura." "O que ela procura?" pergunta o protagonista. "Uma pessoa", responde o velho. "Ela a chama de seu senhor. Por enquanto, vá descansar. Seu corpo precisa se recuperar." Do lado de fora, sob a chuva, a capitã treinava intensamente, repetindo movimentos com sua lâmina. "Aqui não é um campo de treinamento, é uma clínica, sabia?" disse o velho. "É uma boa clínica. Fico feliz em saber que aquele encrenqueiro se tornou um médico respeitável", respondeu a capitã. "O novato vai ficar bem. Se está preocupada, por que não espera lá dentro? Vai acabar pegando um resfriado." "Eu estava apenas praticando", respondeu ela friamente. "Sinceramente, se não for um pouco mais honesta, seus subordinados acabarão odiando você", disse o velho. "Não estou tentando conquistar a simpatia deles", respondeu. O velhote suspirou. "Apesar dos anos, continua a mesma garota." "Eu ouvi isso", respondeu ela, sem virar o rosto. Mais tarde, o protagonista acorda e observa pela janela. A capitã ainda estava lá fora, treinando. O velho aparece e diz que ela esperou o garoto o tempo todo. "Por quê?" pergunta o jovem. "Porque você é um dos subordinados dela", responde o velho. "Acha que ela vai brigar comigo por ser tão descuidado?" "Talvez, mas apesar de parecer assustadora por fora, ela é meio desajeitada. E é o tipo de pessoa que todos querem seguir." Do lado de fora, o protagonista se aproxima da capitã. "Desculpe por tê-la preocupado. Acabei dormindo demais", diz ele.
Eu só estava praticando, responde ela. Cuidar de si mesmo também é um dever importante de um cavaleiro. Forçar demais ou agir de forma imprudente pode arruinar tudo. Entendido, diz ele. Sabe por que eu o escolhi como parceiro de treino? Pergunta ela. Não. Por quê? Porque você é o mais desajeitado de todos, responde Séria. Precisa aprender a observar o inimigo, não a espada. Note a postura, os passos, a expressão, a respiração. É aí que tudo começa. Fiquei aliviado, diz ele. O quê? Pergunta ela. Achei que você tinha me descartado por ser fraco. Se não guiarmos os inexperientes, quem o fará? Responde ela. O garoto, emocionado, diz: Muito obrigado. A capitã cora, surpresa com a sinceridade dele. Ele continua. Você observa todos os cavaleiros e ainda consegue apontar com precisão o que falta em cada um. Além disso, me carregou até a clínica e ficou esperando eu acordar. Agora entendo o que o velho quis dizer sobre você ser alguém que vale a pena seguir. Corada, a capitã fala. Mesmo que temporariamente, o general confiou em mim e me nomeou capitã. Vou retribuir essa confiança da melhor forma possível. Não preciso de fracos entre meus subordinados. Com o punho sobre o peito do protagonista, ela declara: Serei a guia que conduzirá todos vocês a se tornarem cavaleiros exemplares. Esse é o meu dever como capitã temporária. Eu me esforçarei ao máximo, responde o protagonista. Então ele repara em um anel brilhante no dedo dela. O que foi? Pergunta ela. Desculpe, só estava admirando o anel. Ele é muito bonito. Ela explica. Esse é o anel de juramento com o meu senhor. Ainda não o encontrei. Ah, o velhote mencionou isso antes, diz o protagonista. Sim, ele pertencia à agora extinta família real humana. Tenho procurado o descendente dessa linhagem. Minha família pertence a um clã de elfos que há gerações serve à realeza. Ela lembra de seu passado, da promessa feita pelo antigo mestre e de quando ele lhe entregou aquele anel, dizendo que ela o entregaria aos descendentes da família real. Desde aquele dia, murmura ela, jurei ser a espada e o escudo do meu senhor. Mesmo que o país desapareça, minha promessa permanece. O protagonista ri. Esse anel parece mais um anel de noivado, quase como se fosse esposa do seu antigo senhor. A capitã, corada e surpresa, responde. Que bobagem, não é nada disso. No dia seguinte, todos participavam de um treino coletivo. Para um cavaleiro, velocidade é essencial. John, você é o único que está atrasado de novo, gritou a capitã. Ela continuava a comandar o grupo, exigindo que todos fossem o mais rápidos possível. Após o treino, ela começou a enxugar o suor do rosto enquanto perguntava: Que assunto é esse sobre assistente pessoal ao qual o conselheiro-chefe se referia? Ele explicou que, como ela havia acabado de chegar, o general sugeriu que alguém a acompanhasse para auxiliá-la com qualquer inconveniência. Já disse antes que recusei essa proposta, respondeu ela com firmeza. O conselheiro tentou convencê-la novamente. Mas antes que pudessem continuar, o protagonista apareceu, cumprimentando ambos. Ele havia se atrasado um pouco, mas estava ali. Com a mão sobre o peito e muita coragem, declarou: Estou disposto a me tornar o assistente da capitã Gilga. É um prazer conhecê-la, disse ele, curvando-se em respeito à sua alta patente. Ele continuou: Posso cuidar das suas correspondências diárias, das necessidades, lavar suas roupas e até cozinhar. Posso guiá-la pela cidade e mostrar os melhores restaurantes. Mas foi interrompido pelo conselheiro-chefe. Isso não é necessário. Se tem tanto tempo livre assim, deveria pensar em melhorar suas habilidades primeiro. A capitã completou. Quando não estiver treinando, deve descansar. Isso será melhor para o seu próprio bem. O conselheiro tentou se desculpar. Entendo perfeitamente se estiver descontente por ele ter sido designado como assistente, mesmo sem habilidades suficientes. Mas parece que o conselheiro entendeu errado. Ela tentou deixar claro. Não estou insatisfeita. Por outro lado, o conselheiro continuou se justificando. Foi justamente porque desejo que ele cresça como cavaleiro que achei que servir como assistente seria o melhor para ele. Gilga então percebeu que o protagonista havia ficado triste por não poder servir como assistente. Mantams, mantendo o olhar firme, respondeu: De qualquer forma, isso é desnecessário. A cena muda para a capitã em seu banho matinal. Ela pensava que todos eram intrometidos demais. Enquanto olhava para o anel dado por seu mestre, refletia que estava ali apenas para transmitir as artes marciais e cumprir bem a tarefa que lhe fora confiada. Se eu puder me tornar uma serva digna do meu senhor, pensou, mas onde ele estaria depois de tanto tempo? Saindo da casa de banho, ela se deparou com um gato espreitando nos arbustos. Ele se aproximou e começou a se esfregar em suas pernas.
Ela claramente queria acariciá-lo e tentou, mas o gato começou a se afastar. Curiosa, ela decidiu segui-lo. O gato saltou por cima do muro, e quando ela o seguiu, ele havia desaparecido. Que raios está acontecendo aqui? Murmurou. Começou a caminhar, mas logo percebeu que andava em círculos. Mesmo depois de tanto tempo, não conseguia encontrar a saída. Isso é uma barreira? Quando foi que a atravessei? Alguém está tentando me atacar? Pensou apreensiva. Antes que concluísse o raciocínio, avistou alguém segurando uma lamparina. Ei! Gritou. Reconheceu o protagonista, que ficou surpreso ao vê-la. Capitã? O que está fazendo aqui? E que roupa é essa? Perguntou confuso. Eu é que pergunto o que você está fazendo aqui, retrucou ela. Como você não voltava, eu vim procurar você, respondeu o garoto. Está falando sério? Sim, confirmou ele. Idiota! Agora estamos presos dentro dessa barreira. Mesmo com a possibilidade de haver inimigos por perto, você acabou ficando preso aqui também. Ela respirou fundo, acalmando-se. Me desculpe por ter te envolvido nisso, mas eu prometo encontrar a saída e levar você em segurança para fora. Quer um pouco de água? Perguntou ele. Você não está com sede? Revirando a mochila, ele começou a tirar toalhas, garrafas e alguns mantimentos. Se estiver com fome, posso cozinhar algo. Trouxe tudo o que achei que poderia precisar. E toda essa bagagem? Perguntou ela surpresa. Bom, eu não sabia do que você precisaria, então trouxe tudo o que consegui pensar. Respondeu, meio envergonhado. Desculpe, eu estava com pressa e só peguei o que me veio à mente. Ela explicou. Há vestígios de magia deixados pela antiga guerra neste local. Se não escolhermos o caminho certo, não poderemos escapar. O propósito original dessa barreira era impedir invasões inimigas. Todos da cidade, até as crianças, sabem disso. Por isso, ninguém nunca se perde aqui. Então quer dizer que ela ficou presa num lugar onde nem crianças nem gatos se perdem? Pensou ela claramente envergonhada. Mesmo sendo a comandante, aquilo era vergonhoso demais. Desviando o olhar, a protagonista disse: Além disso, a partir de agora, vou tomar conta de você. Ela o olhou surpresa, sem saber o que dizer. Ele continuou: Quero que se concentre nos seus deveres e fortaleça o exército do Tigre Cinzento. Se eu cuidar de você, poderá focar nisso. Assim, vai ficar mais à vontade. E se o exército ficar mais forte, talvez eu também fique um pouco mais forte. Ele sorriu. Pode parecer presunçoso, vindo de alguém fraco como eu, mas é o que sinto. A capitã respondeu com suavidade. Isso não é verdade. E segurou a mão dele com delicadeza. Na verdade, você me salvou hoje. Sorrindo levemente, completou. Estou ansiosa para trabalhar com você a partir de agora. Corado, o protagonista respondeu. Mesmo sendo apenas um novato, darei o meu melhor de agora em diante. De volta ao alojamento, o protagonista corria de volta aos trabalhos. O lugar em que estava prestes a entrar era nada menos que o corredor de treinamento tradicional dos guerreiros do reino de Vutawin, um local tão famoso que até as crianças conheciam. Era um lugar histórico e sagrado, proibido para mulheres. As paredes estavam manchadas com o sangue, o suor e as lágrimas dos homens que treinavam ali dentro. De qualquer forma, havia uma solitária guerreira elfa, a recém-nomeada capitã temporária da unidade Tigre Cinzento, Capitã Gilga Masamune. Ela não possuía apenas beleza, também tinha uma força absurda. E o nosso protagonista era um novato que servia ao seu lado como atendente. Enquanto ele se dirigia para o quarto da capitã, pensava que, mesmo que fosse só um pouco, continuaria dando o seu melhor para ser útil a ela. Antes de entrar, o protagonista bate na porta, se desculpando por perturbá-la tão cedo. Mas, naquele dia, queria que ela o acompanhasse para ver algo. Enquanto ela se alongava, a capitã manda que ele entre no quarto. Ao entrar, ele se depara com uma cena um tanto constrangedora, do seu ponto de vista. A capitã pede desculpas pela situação, e o protagonista responde que a culpa era dele, desviando o olhar, envergonhado. Mas, de qualquer forma, estava tudo bem, conclui ela. O protagonista então comenta que o General Dutch disse que iria presenteá-la com uma armadura nova. A cena muda para outro lugar, o arsenal do Palácio da Fênix. Lá dentro havia muitas armaduras de excelente qualidade. O protagonista aponta para uma delas. Aquela ali é a armadura do líder dos orcs? Pergunta. A capitã explica que essa armadura foi dada quando o exército fez as pazes com os orcs. O general da época a trocou como símbolo de trégua. O General Dutch era apenas um novato naqueles dias. Um moleque irritante, comenta ela com um leve sorriso.
Mesmo assim, ela reconhece que deve agradecê-lo por presenteá-la com a armadura. O protagonista pergunta se ela, por acaso, era amiga do general. Ela explica que Dutch, Ishmi e ela lutaram juntos na mesma unidade durante as guerras dos orques. Ele sabia que ela estava em uma jornada para encontrar o seu Lorde desde o fim da guerra e a indicou para o cargo temporário de capitã. O protagonista entende e então aponta para outra armadura, dizendo que achou aquela bonita. Pergunta se ela gostaria de algo assim. Ela responde que prefere focar na velocidade e mobilidade em vez da defesa. Aquela outra até que era boa, atendia aos requisitos. O protagonista chama a atenção dela para uma armadura diferente que encontrou. Era super leve, chamada Armadura do Gato da Noite. Ela olha com curiosidade. A armadura de fato era fofa. Tenta disfarçar o interesse, mas admite que talvez fosse boa de verdade. Era encantada ou algo do tipo, pensa. De qualquer forma, era fofa demais para o gosto dela. Ou assim ela queria acreditar. Mas seu olhar dizia outra coisa. O protagonista comenta que acha as duas armaduras fofas e que essa combinaria perfeitamente com ela. Corada, a capitã responde: "Não zombe de mim." O protagonista percebe algo estranho escrito na etiqueta: fantasia. Ele se desculpa imediatamente. "Que erro o seu", comenta ela, suspirando. Ele tenta justificar, dizendo que todo tipo de coisa acaba indo parar ali, e se desculpa mais uma vez. Ela pensa consigo mesma que era um pouco estranho algo tão fofo estar naquele arsenal. Se alguma coisa chamasse sua atenção, ele queria que ela experimentasse. Mas antes, precisava saber onde ficava o provador. Decidido, o protagonista sai para perguntar aos guardas lá fora. Um silêncio toma o local. A capitã observa fixamente as orelhas de gato da fantasia. Fica imóvel por um breve momento. Então decide pegá-la, olhando ao redor para garantir que ninguém estava por perto. Rapidamente começa a se trocar e experimentar a fantasia. Ao encarar seu reflexo na armadura, fica corada, o rosto em chamas pela situação. Olha novamente, não consegue lidar com aquela imagem constrangedora, mas era fofa demais para resistir. Uma verdadeira tentação. Quando está prestes a terminar de vestir a fantasia, o protagonista aparece de repente e diz: "Ficou muito bonita em você." Ela congela no lugar, vermelha de vergonha. Ordena a capitã, vestindo sua nova armadura. Em seus pensamentos, o protagonista achava que a capitã estava incrível naquela armadura, mas voltando à realidade atual, eles precisavam exterminar aquelas vinhas sanguessugas naquele pântano. Era um azar e tanto. Ela ordena a alguns de seus subordinados que verifiquem se não havia nenhuma dessas pragas fora do pântano. Enquanto isso, todos lutavam para terminar o trabalho o mais rápido possível. A capitã, com um tom sério, ordena que todos não percam o foco. Eles estavam lidando apenas com plantas, mas existiam outras criaturas naquele lugar. Era para todos terem cuidado. O protagonista comenta que ela mal havia ganhado aquela armadura e já estava suja de lama, mas ela não via problema algum, afinal ferramentas eram feitas para serem usadas. Pelo menos ela estava apenas supervisionando a troca, conclui o protagonista. Enquanto ambos conversavam, um dos subordinados encarava a capitã com ódio. Ele estava farto de brincar de jardineiro. Por que cavaleiros como eles precisavam fazer tal tarefa? De repente, ele acaba caindo da lama e se sujando inteiro, enquanto o outro ao seu lado manda ele parar com aqueles tiliques. Mas ele não estava satisfeito e reclama: "Por que não deixar essas tarefas para os camponeses cuidarem? Cavaleiros deveriam lutar contra monstros ferozes." Outro soldado responde que eles deveriam apenas aceitar. A capitã aceitou o trabalho, então todos deveriam apenas obedecer. Sem dúvidas ela era forte, mas será que realmente conseguiria derrotar monstros? Bem, ele esperava que ela caísse e sujasse toda aquela armadura de lama. Um dos soldados chama pela capitã. Ele havia encontrado alguns dejetos. Talvez algum tipo de criatura estivesse morando por ali. Ela diz que iria checar sozinha. O encrenqueiro tenta sujar a capitã com lama, mas o protagonista entra na frente. Ele pergunta se o sujeito estava tentando sujar a capitã de propósito, não é? O rapaz tenta se justificar, dizendo que não sabe do que o protagonista está falando. A capitã tenta interromper a discussão, mas algo surge de repente. Ela grita, tentando alertar os dois. Havia algo atrás deles. Um sapo gigante, mas antes que ele atacasse, ela lança sua espada, atingindo a criatura no pescoço. Em seguida, parte para cima, derrubando-a com um chute, agarra uma das pernas e a joga contra o chão. Aproveita a abertura e finaliza com sua espada. Agora que havia derrotado o monstro, ela pergunta se ambos estavam bem. Com uma expressão séria, deixa claro que havia dito para não perderem o foco. O bagunceiro fica boquiaberto, encantado com sua pose heróica. Agora passava a admirá-la por ter salvo
sua vida. Ela diz que não se importa com a briga que aconteceu entre os dois, apenas quer que voltem ao trabalho imediatamente. O protagonista baixa a cabeça, um pouco triste. A cena muda para a tropa agora em uma cachoeira, enquanto todos se banhavam. A capitã tomava banho quando o protagonista se aproxima, desviando o olhar, dizendo que já havia terminado de limpar sua armadura. Quando voltarem ao acampamento, ele promete deixá-la ainda mais impecável. Iria polir até brilhar, mais do que no dia em que ela a comprou. Ela responde que tudo bem e que mal podia esperar por isso. Enquanto ele se afastava, completa dizendo que ouviu falar que a lama daquele lago era muito boa para a pele. Alguns nobres vinham ali especificamente por causa disso. Então, se era o caso, ela começa a passar um pouco da lama em seu corpo, dizendo que era para deixar sua pele ainda mais bonita. De volta ao alojamento, a capitã se vestia para sair. Enquanto colocava seu manto, ela refletia sobre o aroma que ele tinha. Aquele cheiro a fazia lembrar de quando conheceu seu senhor. Gostaria de saber qual fragrância era aquela, apesar da nostalgia que trazia. O protagonista aparece, impressionado. Aquela era a grande biblioteca de Vutawin. Enquanto ele admirava a imensidão de livros, a capitã explica que, como estavam de folga do treinamento, foram até ali para procurar pistas sobre o paradeiro de seu senhor. A bibliotecária tosse, alertando o protagonista por fazer barulho demais. A capitã parece não acreditar que precisavam se vestir formalmente apenas para visitar uma biblioteca. O protagonista pede desculpas. De qualquer forma, eles tinham que seguir as regras do lugar. Agora, encarando o anel em seu dedo, ela diz que aquele era o brasão da família do seu senhor, a casa de Aster. Ela espera que a biblioteca possa lhes revelar algo sobre os Aster. O protagonista comenta confiante que com certeza encontrarão algo. Afinal, aquela biblioteca reunia livros de todo o mundo. Com um tom leve, ele elogia as roupas da capitã, dizendo que estavam muito bonitas e que, quando ela ficava de pé assim, o manto parecia ainda mais elegante. Ela responde para ele não dizer coisas tão ridículas. Afinal, ele também precisa se acostumar a usar roupas formais. Bem, eu farei o meu melhor, diz ele. Que o faça, então, conclui ela. Mudando de assunto, o protagonista pergunta como era o chefe da família Aster naquela época. A capitã responde que ele usava uma grande capa prateada que lhe caía perfeitamente bem, sem contar que era quente e cheirava muito bem. Tocando em seus cachos, ela murmura baixinho, perdida em suas memórias. Aquela fragrância. Ele foi o seu primeiro amor? Pergunta o protagonista. Sem jeito e tomada pela vergonha, a capitã reage com um embaraço evidente. Grita para ele parar de falar bobagens e lembra que deviam voltar a procurar as pistas. Passa-se um tempo enquanto ambos vasculham as vastas prateleiras, checando livro por livro em cada seção. Mas, diante de tamanha imensidão de títulos, a capitã decide sair para tomar um ar fresco. Ela reflete que já deveria ter previsto que não seria nada fácil encontrar aquelas pistas. Por um momento, se encanta com a beleza do jardim à frente. Enquanto isso, acaba adormecendo e pétalas de flores caem suavemente ao seu redor. Alguém se aproxima em silêncio e coloca um casaco sobre ela. O homem fala gentilmente, pedindo desculpas por acordá-la. Agora, em sua forma mais jovem, ela sorri e responde que estava tudo bem. Estava quentinho agora. Tem um cheiro tão bom, comenta ela. É o aroma de lavanda, responde o rapaz. Eu adoro o significado da lavanda na linguagem das flores. O significado da lavanda é: eu vou esperar por você. Ao abrir os olhos, ela sorri ao se lembrar de tudo aquilo. Aquela fragrância era a mesma do jardim ao seu redor. De repente, o protagonista estava à sua frente, prestes a cobri-la com um manto. Ele fica sem reação e tenta se desculpar, dizendo que fez aquilo sem pensar, mas a capitã apenas o agradece. Havia cochilado sem querer. Ela o agradece, chamando-o pelo nome. O protagonista sobe as escadas rapidamente e pergunta: que tal comer alguma coisa? Posso ir comprar agora mesmo? Ela concorda, sorrindo, enquanto pensa consigo mesma. Essa capa é bem quentinha, sabe? Já fazia 2 meses desde que ele havia começado a cuidar da capitã Gilga. Ele estava começando a se acostumar. Mas durante o treinamento, ela era realmente rigorosa. Enquanto todos treinavam, a figura imponente e firme da capitã lembrava a todos para não olharem apenas para a espada. Ela para por um instante, observando o protagonista. Indo em sua direção, dá-lhe um tapa nas costas para que ele ajeite a postura. Agora sim, estava correto. Então ela ordena que balance a espada 100 vezes. O protagonista responde com firmeza: sim, senhora. Enquanto caminhava,
O velhote da clínica, que observava o treino, pergunta à capitã por que ela fazia aquilo com o rapaz. Bem, ele tem feito muitos progressos, responde ela. Então quis dizer isso a ele, indiretamente. O velhote coça o queixo e comenta: acho que ele provavelmente não entendeu a sua mensagem. Ela se vira e encara o protagonista. Ele nota o olhar dela e fica visivelmente nervoso, começando a balançar a espada freneticamente. Viu só? Diz o velhote rindo. Ele com certeza acha que levou uma bronca sua. Não era isso, responde ela. Minha intenção era incentivá-lo. O velhote a alerta. Os tempos mudaram, sabia? Não dá mais para ser como antes. Com os jovens de hoje, tem que falar sorrindo, diz ele, apontando para si mesmo. O seu sorriso é incrível, capitã. Por que não tenta mostrá-lo da próxima vez que for elogiá-lo? Ela cruza os braços, pensativa. Bem, ele está treinando agora. Quem sabe depois eu tente. Mais tarde, ela esperava pelo protagonista em seu escritório. Ele estava demorando, o que a deixava um pouco preocupada. Ele sempre chegava no horário certo. Decide sair para procurá-lo, perguntando a algumas pessoas se o viram por acaso. Sem sucesso, resolve voltar para seus aposentos. Enquanto se arruma para dormir, reflete. Realmente era um problema quando suas intenções não eram compreendidas corretamente. Ela não conseguiu elogiar devidamente o crescimento de seus subordinados, e isso a fazia se sentir uma capitã fracassada. Ela precisava apenas de um sorriso, o sorriso certo. Decidida, procura algo em seu baú e encontra o que buscava, uma caixinha com um pequeno espelho embutido. Era tão bonita que ela não resistiu e acabou comprando tempos atrás. Em frente ao espelho, decide ensaiar o seu sorriso, tentando experimentar poses mais delicadas. Amanhã, com certeza eu conseguirei elogiá-lo com um sorriso lindo, diz para si mesma, animada. Meio desconcertada, faz sua primeira tentativa, claramente sem sucesso. Não, isso não está certo. Será que o cabelo está cobrindo o rosto? Pensa. Decidida, começa a escová-lo, amarra alguns laços e em seguida passa batom e coloca brincos. Em sua visão, estava melhor do que antes. Então, decide ensaiar o elogio mais uma vez, mas acaba percebendo que esqueceu como era aquele sorriso natural que buscava. No dia seguinte, ela caminha pelos corredores do castelo. No fim das contas, ainda não entendia muito bem esse negócio de sorrir enquanto agradece. O protagonista se aproxima chamando por ela. Capitã! Ela se vira rapidamente. Ele se curva e diz: eu queria agradecer pelos conselhos de ontem. Você estava me elogiando, certo? O velhote da clínica me contou isso, conclui ele meio sem graça. Ele achou que estava sendo repreendido e não percebeu. Me desculpe por isso, diz o protagonista. A capitã o interrompe. Espere um pouco. Na verdade, a culpa foi minha, ela continua. O velhote disse que, como capitã, eu deveria me expressar melhor em palavras, mas não o fiz direito. De agora em diante, vou me certificar de transmitir as coisas corretamente. Ela sorri levemente. Obrigada por me fazer perceber isso. Mas por que você não foi à sala de trabalho ontem? Pergunta ela. Ele coça a cabeça e explica. O velhote me disse que era melhor esperar um dia. Disse que essa abordagem funciona melhor com você. Claramente corada, a capitã se encolhe e grita. Aquele velho intrometido. Ele é assim desde que nasceu. Os dois se olham e, depois de um breve silêncio, acabam rindo de toda aquela situação boba. O protagonista comenta com a capitã que estava um pouco nervoso. Hoje, eles haviam sido convidados para a residência particular do General Dutch. Aparentemente, ele queria mostrar algo relacionado ao senhor da família Aster, o antigo mestre da capitã. Seria a primeira vez do protagonista encontrando-se com o General Dutch. Ele pergunta por que ela parecia tão nervosa. Sim, originalmente o General Dutch era um órfão, explica ela. Eu cuidei dele por um tempo, quando era mais jovem. Olhando ao redor, ela nota o grande portão à frente. É aqui, vamos, diz seguindo adiante. O General Dutch os cumprimenta calorosamente, dando as boas-vindas. Dutch era um herói de Vutawin, conhecido como um galante mestre espadachim, sempre cercado por rumores de mulheres o seguindo. Gilga Massamune e John Smizme, às suas ordens! A capitã se apresenta e o protagonista a acompanha, mas o general faz um gesto com a mão e diz: dispensem as formalidades. Esta é apenas uma visita casual. A capitã ri suavemente. Mal posso acreditar que aquele menino solitário e chorão do campo de batalha agora é um general. Fico feliz que possamos nos reencontrar como amigos. O general sorri, nostálgico. E eu fico feliz em ver que você não mudou nada, irmãzinha. Num momento descontraído, ela brinca. Essa sua camisa está toda bagunçada. E eu vi por aí que você
você se tornou um mulherengo também, não é? O general sorri, envergonhado. Você realmente não mudou nada, capitã, responde rindo. Voltando ao assunto principal, ela pergunta: então, o que era mesmo que queria me mostrar? Ele faz um sinal para uma das empregadas. Tragam aquilo. Pouco depois, a empregada retorna com um retrato pintado à mão, mostrando uma senhora elfa sentada elegantemente. A capitã arregala os olhos. Ela reconhece de imediato o brasão no retrato. Na mão da elfa havia um anel idêntico ao que a capitã usava. Encontrei essa pintura por acaso, explica o general, enquanto investigava algo não relacionado nos fundos da grande biblioteca de Vutawin. O protagonista comenta: nós também estivemos lá recentemente. Infelizmente, não sei o quão antiga é a pintura, nem de onde veio. Peço desculpas, diz o general. De qualquer forma, não é ruim, responde a capitã. O fato de ela estar aqui em Vutawin já é significativo. Tenho certeza de que encontraremos mais pistas. Ela conclui que aquela mulher provavelmente era alguém que serviu à casa Aster. Em pensamento, admira o vestido retratado, achando-o muito bonito, o que acaba transparecendo em seu rosto. O general troca um olhar com uma das empregadas. Ambos sorriem discretamente, como se esperassem por aquele momento. Então ele pergunta, com um sorriso travesso: capitã, você gostaria de usar aquele vestido? Na verdade, mandei um alfaiate habilidoso recriar o mesmo vestido da pintura. Ela tenta recusar, visivelmente constrangida, mas o general a interrompe. Sem desculpas, não se preocupe, minhas empregadas vão ajudá-la a se vestir. Espere, isso não é necessário. Tenta argumentar, mas é em vão. O general ri. Se resistir, terei que ordenar uma corte marcial. O protagonista observa, um pouco preocupado. Isso é realmente certo? Está tudo bem, diz o general rindo. É que a Mana não é muito sincera consigo mesma. Uma das empregadas pede para a capitã relaxar o corpo e diz para deixar tudo com elas, e assim começam a vesti-la. Algum tempo depois ela retorna, agradecendo pela paciência. Ali estava a capitã, vestida de forma elegante e deslumbrante, com uma beleza quase etérea. O general arregala os olhos, surpreso, enquanto o protagonista fica boquiaberto. Você está linda, diz ele encantado. Ainda envergonhada, ela manda ele parar de tirar sarro dela, mas o protagonista insiste. Não é piada, é a pura verdade. Tentando acalmá-la, ele comenta: já que havia uma pintura daquela mulher, provavelmente ela foi alguém muito amada. A capitã parece flutuar em pensamentos, ansiosa pelo dia em que poderá reencontrar o seu senhor. O general se aproxima e a elogia também. Chega, pare com isso, diz ela corando. Mas acho que entendo o que quer dizer. Que tal ficar com o vestido? Propõe o general. Eu não posso aceitar. Por que me dar algo tão caro sem motivo? Responde ela. Coçando a nuca, o general desconversa. Não foi nada. Só juntei uns trocados e mandei fazer. Ela o encara e responde com firmeza. Então, guarde essa habilidade para quando a pessoa especial da sua vida aparecer. O general fica em silêncio. Por um instante, as lembranças o invadem. Sob uma chuva forte, em meio aos escombros, um garoto órfão chora sozinho. Uma mulher, vestida como uma viajante, se aproxima e lhe oferece comida, perguntando se ele gostaria de ir com ela. O jovem olha para a linda elfa à sua frente e sorri pela primeira vez. De volta ao presente, o general respira fundo. No fim das contas, acho que esse vestido foi feito para uma pessoa especial, sim, diz com um sorriso suave. Preparando-se para sair, a capitã agradece pela ajuda. Estou em dívida com você, mas o general responde: você não me deve nada. Enquanto isso, o protagonista comenta: acho que deveríamos voltar à grande biblioteca. Concordo, responde a capitã. O general observa os dois interagindo alegremente e sorri. Ambos agradecem pela hospitalidade e se despedem. Nos veremos novamente, general, diz a capitã. Enquanto ela se afasta, o general pensa, observando-a com carinho. Ela realmente não mudou nada.